Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Pablo Vieira e sejam bem-vindos ao meu canal. Este canal tem como objetivo trazer para você informações sobre gestão financeira pessoal e também sobre imersão na profissão de day trade. Hoje a gente vai falar sobre day trade e exatamente sobre a minha operação que fiz hoje na abertura do mercado de Nasdaq, mercado americano. E eu vou explicar. Esse gráfico que vocês já estão vendo é o gráfico de Nasdaq, tá? Então eu fiz uma operação só contra a tendência e vou explicar como que eu fiz essa análise, por que que eu entrei, por que que eu saí, tá? Eu acho que isso fica mais fácil para vocês entenderem. Então eu começo meu dia olhando o diário, tá? O gráfico diário, esse é o gráfico diário. Então cada candle aqui representa um dia, a gente está aqui nesse candle. Se preocupe com essas linhas não, essas linhas são topos e fundos que eu acabo marcando aqui, são topos e fundos relevantes, tá? Que eu acabo marcando, mas eu vou tirar aqui a maioria deles para ficar mais limpo para vocês entenderem. Então, o dia de ontem, o mercado ele tenta fazer mínima, né? O mercado ele abre neste momento aqui, tenta fazer mínima e logo toma uma porrada compradora e fecha aqui. Então, teve muito interesse comprador. Imagina que esse dia aqui também, olha só como ele foi comprador. E aí essa região aqui, ó, está se demonstrando de muita força compradora. Assim como esta região aqui também, é uma região para a gente ficar atento, uma região vendedora, né? Então tem muito pavio para cima, nessa região aqui em cima, e muito pavio para baixo aqui nessa região. O meinho aqui que tá, o preço acaba brigando aqui meio que entre esses dois pontos aí, tá? Então, o mercado hoje ele já aparenta ter um viés comprador, então ele já rompe a máxima do dia de ontem, né? E aí eu já entro com um viés comprador, mas com uma certa atenção por causa dessa região vendedora aqui, tá? Então, olhando o diário, eu já entro com este olhar, tá? Pode ser que tenha compra, mas eu tenho que tomar cuidado para caso apareça aqui os vendedores, né? Pode ser que tenha compra, mas eu tenho que me mostrar que compradores de fato apareceram, né? Que compradores de fato estão atuando para eu entrar comprado, tá? Então era meu plano de hoje. Depois que eu analiso o diário, eu venho descendo os tempos gráficos menores, então eu vou para o gráfico de 30 minutos. E aí, essa aqui foi o momento da abertura, no gráfico de 30 minutos, é aqui, ó. Quando eu olhei o mercado, não existia este lado aqui, ó. Daqui pra cá não existia este candle aqui, tá? E aí, daqui pra cá não existia. Então, olhando aqui o mercado, o preço estava acima das médias, né? Da VWAP, das médias, mas estava muito próximo aqui desse topo, né? E aí eu estava já com uma tensão, né? Um receio, já está muito alto, não tem vamos ver se vai dar algum gatilho. Então ele já estava muito alto, já estava meio assim, uns 30 minutos, né? Então ele estava mais ou menos dessa forma aqui. O gráfico, quando eu analisei pelos 30, era este cenário que eu tinha, tá? E aí eu vou descendo mais, olha os 15 minutos, e nos 15 minutos eu marco onde é que está a média de 200 e a média de 20 períodos. Então era este o cenário que eu tinha aqui, ó. Então as médias estavam aqui, aí eu acabo colocando essas linhas aqui, uma linha laranja para marcar a média de 20 períodos pelo gráfico de 15 e uma linha vermelha para marcar a média de 200 pelo gráfico de 15. Preço trabalhando acima das médias, ok. E aí eu venho marcando topos e fundos. Eu marco pelos 5 minutos aqui, desço para os 5, e aqui eu acabo marcando meus topos e fundos aqui. Então eu acabo marcando aqui, aqui já tinha superado, mas aqui já era um fundo, né? Aqui um fundo já está marcado, aqui também um fundo já está marcado. Olho mais para a esquerda, aqui é um topo, então já estava marcado ali o meu cenário, ok? E pelos 2 minutos é o tempo gráfico que eu realizo minhas operações, minhas entradas. Então o mercado abriu aqui, neste candle, tá vendo que ele tem o maior volume do dia, ó? Então essa aqui foi a abertura do mercado, que foi este momento aqui, ó. Este candle aqui foi o candle da abertura.
Então ele já abriu dessa forma e abriu já longe das médias. Então foi este cenário aqui, ó. A abertura do mercado era isso aqui, ó. Já está lá em cima, longe das médias. Poderia ter comprado na continuação da força, mas como estava muito longe, muito topo, eu achei melhor não fazer nada. Tá? Então a gente espera um momento melhor. Tá? Poderia ter comprado, mas era o melhor momento? Para mim não era não. Tá? No meu formato de operar. Aí o mercado, você vê que ele faz muita força para subir. Olha só, não é uma condição normal em Nasdaq essa dificuldade para tomar um rumo, né, um sentido. Né? Ele geralmente quando ele vai para um lado, né, ele desembesta para ir para aquele lado lá e deixa uma pernada muito boa. E aqui ele teve dificuldade, ó. Então aqui poderia ser uma entrada neste ponto aqui. Até essa primeira máxima, 18 pontos, a segunda, 26, a terceira, 32. Então são poucos pontos assim para quando a gente fala de Nasdaq, tá? Então, e muito sofrido, olha só como ele sofreu para subir. Né? Ele fez uma alta aqui e aí ele, olha só como ele volta muito fraco, ó. Ele volta fraco, ele sobe fraco e deixa sombra. Né? Então ele tentou uma vez, a segunda vez ele deixou uma sombra muito alta. Não conseguiu romper a mínima, ok? Tentou mais uma vez, ó. Tentou mais uma vez e deixou a sombra muito grande para cima, tá vendo? Aí quando ele tentou 3 vezes, aí já entra o meu modelo de atuação. Preço, mercado tenta fazer máxima 3 vezes, não consegue, ele já me alerta, falou, ó, os caras não estão subindo, não estão conseguindo fazer máxima, provavelmente vai cair. Aí eu mudo para o gráfico de 5 minutos, né, para ver como é que está se comportando, e ó, pelos 5 minutos, ele também tentou 1, 2, 3, 4 vezes. Na quinta vez que ele abriu aqui, ele não conseguiu fazer máxima, ele caiu. E aí na eliminação dessa força aqui, desse candle comprador, que é um candle razoavelmente grande, né, preenchido, eu entrei vendido. Vendi aqui e mudei logo para o gráfico de 1 minuto para acompanhar a minha operação. No gráfico de 1 minuto, o preço tenta cair, não consegue, ele volta na média de 8 períodos, média de 20 períodos pelo 1 minuto, cai novamente, aí quando ele chega na mesma marca onde eu tinha entrado, eu adiciono, e aí aqui eu fiquei com um lote quase que o meu pesado. Ele não ficou intermediário, então ele ficou entre o intermediário e o pesado, né? Meu lote. E eu vim trabalhando aqui o trade, então logo que depois que eu fiz essa adição, eu comecei a olhar pelos 2 minutos, e aí ele tenta fazer essa máxima aqui, ó, ele tenta subir, e aí ele não consegue. Aí ele abre aqui, tenta fazer máxima, não consegue, tenta fazer mínima, não consegue. Ok. Aí quando ele fecha esse candle vermelho aqui, este candle aqui, ó, vendedor, meu stop que estava aqui em cima, aí eu já passo para estes patamares aqui. O meu stop fica neste momento aqui. Tá? Então eu deixo uma gordurinha do meu stop sempre por causa disso. Você está vendo que tem 2 linhas aqui? Isso aqui é o spread. Essa diferença aqui entre as linhas é o spread. Tá marcando aqui, ó. Ele fica oscilando, tá vendo? Dependendo da quantidade de negociações naquele momento, o spread ele fica menor ou maior. Mas tem sempre uma basezinha assim, tá? Então eu deixo uma gordurinha aqui para não ser pego pelo spread. Tá? Então eu deixei ali e vim trabalhando. Meu stop que estava aqui, depois quando ele fechou este candle aqui, ele reduziu, eu vim para cá, aí ele começou a brigar, ó, tá vendo que aqui ele quase que pega, né? Aí ele deu um pico aqui, ó. Neste momento aqui que ele caiu bastante, eu já fiz uma parcial. Por que eu fiz uma parcial? Nessa região aqui, pelos 5 minutos, está passando a média de 20 períodos. Olha só, tá vendo onde eu fiz uma parcial? Eu fiz uma parcial em cima da média. Aqui, fiz uma parcial em cima da média.
Então, quando chegou aqui, eu estou numa contratendência, né? Seria muito comum e até previsível que o preço fizesse isso aqui e logo daqui ele voltasse, eliminando tudo aqui, porque seria um retorno, né? Então, o preço ele sempre faz uma pernada, ele faz uma correção, então ele está na média, ele faz uma correção de 50%, 60%, aí eu tenho uma média de 20% passando bem próximo dessa correção, então por isso que eu fiz essa parcial neste momento. Fiz uma parcial gorda aqui, meu stop que estava nessa região eu coloquei no 0 a 0 e deixei o restante seguir. Aí depois eu acompanhei pelo gráfico de 1 minuto, tá? Então fiz a parcial no gráfico de 5 e mudei para 1 minuto para olhar como é que estava acontecendo aqui a evolução dessa venda. O gráfico de 1 minuto. Aí eu encerrei quando ele estava próximo da média de 200 períodos, tá vendo? Então ele chegou aqui na média de 200 e aí ele tentou romper a média 1, 2, 3. Na quarta que ele tentou romper, não conseguiu. Quando ele voltou, eu encerrei, tá? Mas ele acabou indo buscar ali a média de 200 pelos dois minutos aqui, tá vendo? Chegou até aqui a média de 200 pelos 2 minutos, mas tá ótimo, gente. A única operação do dia numa contratendência, tirando dinheiro do mercado, tá? Então, foi essa minha operação de hoje, né? Uma operação pensada, né? Você vê que tem um raciocínio lógico por trás. Não fiz uma entrada sem saber o que eu estava fazendo e o que eu esperava que o mercado fizesse e que eu executei exatamente o plano, tá? Então, antes de você fazer uma operação, você tem que ter traçado esses planos antes, tá? Então, como eu disse, o mercado ele não deu nenhuma oportunidade, nenhum sinal bom para entrar comprado, né? Então, veja que pelo diário a gente tinha aquele viés de compra, mas eu esperava que o mercado me desse um bom sinal para eu entrar comprado numa região que era vendedora, assim, muito forte vendedora, né? Então a gente fica meio receoso com isso. Então eu poderia comprar, mas se tivesse um bom sinal de compra. Como não teve, esperei, né? E o que me apareceu foi de fato uma contratendência com alguns fatores bem claros para minha operação, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da explicação. Espero que ajude vocês também neste início, né? Para você que já está pensando em entrar no mercado financeiro, para você que já está começando, que começou, né? Mas está no início do mercado, operando no mercado financeiro, ou até mesmo que já tem algum tempo, mas aí não consegue uma frequência de bons resultados. Espero que ajude vocês esses materiais, essas dicas que eu venho postando para vocês. Meu início também foi bastante complicado e eu acredito que estas informações vão ajudar vocês se manterem pelo menos atentos aos sinais, não entrar em qualquer momento, tá? Não é qualquer momento que existe boas entradas, tá? Então, no mercado financeiro, como day trader, vocês vão entender que não vale ficar o dia todo operando e também não há boas oportunidades o tempo todo, tá? Então, neste período que eu opero, por exemplo, das 11h30, das 10h30 às 11 ou no máximo 11h30, costumam aparecer ali 2 a 4 boas operações, tá? No máximo, assim. Quando a gente fala de boas operações, este é um número, tá? Não é qualquer momento que você entra, você precisa ter justificativa, você precisa entender que se eu entrar aqui e se der errado, o que eu justifico, como que eu vou justificar por que eu entrei? Simplesmente porque entrei? Não, você tem que ter embasamento, você tem que ter os fatores, né? Então você vai criando o seu modelo de operar, tá bom? Espero que tenham gostado e curta o vídeo, compartilhe com os colegas, tá ok? Se inscreva também no canal para ficar atento ali aos novos vídeos que eu venho postando, tá ok? Um abraço!